Voltei, pessoal! Olá! Eu realmente hoje estou com alguma questão aqui no YouTube e no Facebook, então eu peço desculpas para quem estava tentando assistir a live de lá. Vem pro Instagram que aqui vai funcionar, então eu vou tocar a live aqui. Isa, que bom que você voltou. Vamos lá! Eu estava dizendo que hoje eu vou falar sobre o jeito menos eficiente de você ensinar o seu aluno nas aulas particulares. E o jeito menos eficiente significa, puxa, se é menos eficiente significa que ensina. Ensinar, ensina. Mas não é eficiente. E eu comecei a fazer um mistério, né, para vocês entenderem o que é essa história de menos eficiente, que jeito é esse. Enfim, fui interrompida aqui por questões da tecnologia, mas voltei para falar para vocês ficarem comigo até o final da live de hoje, porque num primeiro momento, quando eu trago essa questão, esse jeito que não é tão eficiente, muita gente estranha, mas Marcela, eu sempre fiz isso, mas Marcela, eu uso isso assim e funciona, né? Eu sou educadora, eu sou mãe também, de repente faço isso até com os meus filhos e dá certo. E dá, mas a gente precisa ter muito claro, alguns conceitos precisam ser claros na nossa cabeça com relação a tudo que eu vou trazer para vocês hoje. E o jeito menos eficiente da gente ensinar o nosso aluno é a gente usar recompensas de forma errada. E fica comigo até o final, que você vai entender o que é esse forma errada e o que vem a ser essa recompensa, tá? Dá para ensinar, dá. Mas é o jeito menos eficiente possível e vocês vão entender por quê. Tudo bem, Fabiana, Marcela, Clécia, Helenir, Mari, todos vocês. Veja, é tão sutil às vezes a gente conseguir entender o que vem a ser essa recompensa, que a gente faz de forma tão automática para as crianças, tão sem pensar e tão sem perceber, e não é por mal, especialmente pelo fato de recompensas permearem a nossa vida, né, a nossa vida de adultos o tempo todo, e a gente nem se dá conta de que está falando de recompensas o tempo inteiro. O que são essas recompensas? Quase tudo na vida é recompensa, né? Na nossa vida de adulto e na vida da criança também. Então, se a gente fosse entrar bem no âmago da questão da recompensa, até uma carinha feliz, por exemplo, que a prof escreve ali, coloca do lado, por exemplo, da correção, uma carinha feliz já seria uma recompensa. Quer dizer, porque a criança vai querer fazer certo aquela tarefa, porque vai ter a carinha feliz da prof ali do lado, uma balinha, um chocolatinho, eu sei que tem bastante professor que faz isso, né? São recompensas, são formas do quê? Da gente recompensar um comportamento certo. Isso na psicologia cognitiva, gente, tem o nome também de reforço positivo. Existe o reforço negativo, que é a punição, que é o castigo, e existe o reforço positivo, que é a recompensa, que é esse presentinho. Elogio também usado de forma errônea é considerado, né, uma forma de recompensa. O elogio por si só já é uma recompensa, mas martelado às vezes, em alguns momentos as pessoas usam como se fosse uma recompensa em forma de presente, só que é verbal, é um elogio, né? Enfim. Por que eu falo que a gente usar recompensa de forma errada não é eficiente na hora de ensinar? Pensem vocês, no que eu falei aqui agora, né? Puxa, essa carinha do lado do caderno ali, carinha feliz, essa balinha, esse chocolate que a prof dá, acabou a aula particular, tá aqui um chocolatinho, tá aqui uma balinha. Se essa recompensa então entenda-se aqui um presentinho, um mimo, uma lembrancinha para a criança, se essa recompensa for retirada, o aluno iria querer fazer a tarefa, a atividade, o estudo? Começa por aí, começa a pensar, puxa, se não tivesse essa recompensa X que eu tô dando aqui para ele iria querer fazer o que ele precisa fazer, que é a tarefa ou que é o estudo, e a Marcela tá aqui respondendo já, o aluno só fará se tiver, especialmente, principalmente o aluno que está acostumado a isso. Quando a gente já acostumou um aluno a faça aqui a recompensa, faça aqui a recompensa, faça aqui a recompensa, dificilmente ele entende o porquê que ele está fazendo aquilo. E aí eu vou até mais longe, só para vocês entenderem onde a gente vai chegar na live aqui hoje, que vai ser super legal para a gente discorrer sobre algumas coisas, para vocês entenderem realmente por que é o menos eficiente, tá? A nossa vida de adulto. Quer ver como é que você descobre se você ama o que você faz, se você trabalha hoje? Claro que a gente vive numa sociedade capitalista, claro que tem contas para pagar, claro que todo mundo precisa de dinheiro para viver, né? No nosso mundo de hoje em dia é óbvio tudo isso, claro, né? Como é que eu vou comprar comida?
pagar aluguel, boleto, enfim, tudo que for. Se eu não receber por isso, né? Se eu não receber um salário. Mas você trabalharia por amor se não pesasse essa questão financeira? Tira essa parte financeira da cabeça, tá? Fazer conta que você não precisa de dinheiro, tá tudo certo. Parte financeira tá ok, tá redonda. Se é uma aluna aí, de repente, do curso Mari, tá tudo 100%. Você continuaria trabalhando no que você trabalha hoje? Você faria por amor? Você faria porque você ama o que você faz? E se a resposta for sim, é porque você tem algo muito legal que é intrínseco a você, que é o significado daquilo que você faz. Você faz porque você gosta, ou porque você sabe o porquê, ou porque é o teu propósito, não por uma recompensa externa, como por exemplo o salário. E quando eu falo que é até meio difícil a gente chegar nesse nível assim de sutileza com as crianças, é porque nem a gente consegue entender o tanto que as recompensas permeiam a nossa vida o tempo inteiro. E a gente é o tempo todo bombardeado por elas e faz muita coisa na vida por conta da recompensa, e não porque a gente tenha entendido de fato. Ó, outro exemplo. Aqui em Curitiba, a maioria das ruas da cidade ficam a 60 por hora, tem radar, né? O limite máximo de velocidade é 60 km por hora. E aí a gente dirige, não sei vocês, mas para quem dirige, pensa se você dirige, só vou encerrar a transmissão do YouTube, gente, que realmente parou e eu fico só com vocês aqui no Instagram. Se vocês dirigem na velocidade máxima permitida, porque vocês sabem que é perigoso andar acima daquilo, que é contra a lei, que é muito arriscado, que tem pedestre passando, né? Que você vai colocar a vida de outras pessoas em risco. Será que você anda sempre, o tempo inteiro, nas ruas aí da tua cidade, no limite máximo, né, permitido de velocidade, sem ultrapassar? Porque você sabe disso tudo e você tem internalizado dentro de você o motivo ou os motivos para fazer isso? Ou será que você dirige acima do limite permitido, e não estou dizendo que você corre, né, ou vai voando o tempo inteiro, enfim, será que você dirige acima do limite permitido e reduz a velocidade só na hora que passa no radar para não ser multada ou multado, né? Será que não? Então fica a reflexão já no início. Muitas coisas a gente faz na nossa vida ou por medo de ser punido, que é esse reforço negativo, ou pela recompensa que a gente tem, né? O presentinho, o salário, que é o reforço positivo. E aí eu vou trazer isso para a parte dos estudos, para a parte das aulas particulares, para vocês entenderem tudo isso. E eu vi que vocês já estão né, falando aqui, ó, Marcela, é necessário que o aluno entenda que ele faz para ele, não para receber recompensas. E Marcela, ó, o que a Marcela escreveu, Isa, já começa a te ajudar. A Isa perguntou como desconstruir essa ideia. Marcela já coloca aqui para nós, é isso? Começa pelo fato da gente fazer a criança entender o porquê ela faz e eu vou explicar melhor isso. E a Fabiana, eu digo logo, é obrigação. Né? A questão do trabalho, enfim, a gente trabalhar pela recompensa do final do mês, que é uma coisa super natural e que a gente nem para se dar conta e vai perdendo a nossa essência, né? E olha como é profundo isso. Se a gente para pensar na gente adulto mesmo hoje, puxa, se eu trabalho só por dinheiro, só pelo meu salário, quer dizer que eu não gosto do que eu faço necessariamente, e se eu não gosto e faço isso todo dia, minha autoestima tá indo pro pé, tô massacrando minha própria autoestima, o nosso autoconhecimento fica também completamente distorcido, né? No fundo a gente deixa de se reconhecer, puxa, cadê minha essência, cadê meus valores? Eu tô me vendendo, entre aspas, para pagar a conta, fazendo algo que eu não gosto, e isso acarreta, gente, vai vir uma série de coisas, ansiedade, falta de autocontrole, etc, etc, e eu trago isso para vocês perceberem que isso não acontece só com a gente, adulto. Mas cabe a nós, adultos educadores, profissionais de educação, que damos aulas particulares, que estamos ali individualmente com cada uma das crianças, para quem a gente dá aula, cabe a nós agirmos de forma diferente, para que essas crianças que a gente atende hoje não sejam esses adultos amanhã. Com autoestima baixa, com falta de autoconhecimento, com problemas relacionados à ansiedade, frustração, etc, etc, etc. Então a primeira dica que eu dou para vocês, e Isa, vale para você a resposta também. A primeira dica é, mesmo com a recompensa, não perca de vista o porquê.
e mostre isso para a criança. Então, mesmo que exista uma recompensa, e a recompensa é colocada nos estudos até de forma mais comum e mais frequente, especialmente no início, para que a criança entenda, né, que a partir daquele momento ela vai ter que fazer tal coisa. E aí, para a gente implantar um novo hábito, que é esse ter que fazer tal coisa, puxa, tem que criar rotina de estudos, tem que fazer a tarefa de casa, sempre que chega da escola. Então, para implantar uma nova rotina, para implantar um novo hábito, a gente se vale sim de recompensas. Isso se torna algo até natural. Mas para isso não se distorcer e não ser a forma menos eficiente de você ensinar, não se esqueça de explicar o porquê. Não perca de vista o porquê, o significado. E como é que você vai mostrar o significado do estudar para criança? A gente está falando aqui de crianças do ensino fundamental 1. Bom, eu sempre dou dica, gente, mas cada vez mais, né, que a gente traz o conteúdo, o contexto para o lado prático da coisa, de forma lúdica, mais a gente consegue fazer com que aquela criança entenda. Talvez ela não veja sentido nenhum em estudar ângulo na matemática. Estou pensando aqui porque eu vim agora de uma aula particular e estava vendo ângulo. Mas se essa criança, que é teu aluno, começa a ver e você mostrar que nas paredes da casa dela tem os ângulos e ela vê a aplicabilidade prática daquilo, começa a fazer mais sentido na cabeça dela, o porquê. Nossa, isso tem uso. Nossa, nunca me dei conta. Nossa, quantas vezes eu uso número no meu dia. Entende? Porque aí isso começa a ficar mais nítido para a criança. E isso vem junto com a significância do estudo, com o significado do estudo. Toda vez que você coloca uma aplicabilidade prática da coisa e você dissocia, né, deixa longe aquela imagem que a criança tinha de que estudar é um negócio que não tem nada a ver para a vida dela, que está muito longe, e você puxa essa informação para perto, né? E joga isso para longe, essa ideia na cabeça dela, você joga para longe e você traz para perto dela o que faz sentido. Você ajuda a gerar significado para os estudos, você ajuda a lembrar, relembrar ou criar o porquê dessa criança fazer a tarefa de casa, do porquê estudar. E eu sou sempre muito franca com todas as crianças que eu atendo. Eu falo do cérebro, então eu explico de jeitinho lúdico como que o cérebro funciona, por que que a aula particular vai funcionar assim, 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 por que que a gente faz a tarefa, escreve, né? Como é que o cérebro aprende, que a gente vai ajudar o nosso amigo cérebro, que a gente está ali para ajudar, para as informações entrarem no cérebro e ficarem ali, para o cérebro começar a compreender o que a gente está falando, a gente tem que ajudar ele, então a gente tem que escrever. Então a gente sempre traz de um jeito lúdico para a criança. Para quê? Para aquilo ficar sim menos chato, mas especialmente para ela não perder de vista o porquê. Porque nesse caso, mesmo que ela tenha uma recompensa, e uma recompensa que tenha sido colocada especialmente no início para ajudar a criar, a implantar essa nova rotina, a gente não perdeu de vista a principal coisa. E aí chegamos no famoso quadro de recompensas que eu quero falar para vocês. Puxa, gente, eu começo falando que eu mesma já fiz quadro de recompensas e eu achava que funcionava. Até na prática eu percebi muita falha do quadro de recompensa e hoje eu não recomendo fazer e eu vou explicar todos os motivos, né? Do porquê que ele não é eficiente. Primeiro, pelo motivo óbvio do que a gente está falando aqui, que se é um quadro de recompensas e a criança tem que fazer a tarefa de casa, e não só a tarefa, aqui eu tô falando obviamente, né, conosco, com a gente, quem é professor particular, quem é profissional da educação, mas eu sei que tem mãe aqui também, via Fabiana, então vale para todos vocês, para quem é da nossa área aqui de profissional e para quem é mãe e família também, que se vale disso tudo, né, só para deixar claro que vai caber para todos vocês. Então, para a mãe, por exemplo, que coloca no quadro de recompensas que a criança precisa escovar os dentes, arrumar a cama, tirar o lixo, seja lá o que for de tarefa doméstica, ou para nós profissionais de educação que até então usávamos de repente um quadro de recompensas para recompensar a criança pelo fato dela fazer a tarefa de casa, pelo fato dela fazer o trabalho da escola ou qualquer outra coisa que é realmente obrigação escolar dela, a gente está transferindo o locus de controle interno dessa criança e puxando ele para o externo. Significa que essa criança não tem claro o porquê, que era o que a gente estava falando. Significa que essa criança vai fazer o que precisa ser feito, que está no quadro de recompensas, porque ela tem uma recompensa.
Então, o locus de controle é externo a ela. Significa que ela está sendo controlada por algo externo a ela. Isso não é intrínseco, não é dela, a motivação não é interna. A história da multa. A gente passa no radar na velocidade máxima, porque a gente sabe, tem um motivo real interno do porquê fazer aquilo, ou a gente só diminui a velocidade ali por medo de ser multada. Se é medo da multa, esse controle tem sido externo a nós, e a gente perdeu o porquê da coisa, perdeu o principal. E da mesma forma a criança com quadro de recompensas. Se ela se acostuma a ter isso como uma moeda de troca e fazer para receber, fazer para receber, fazer para receber, um quadro de recompensas, por exemplo, estaria fortalecendo isso que é externo a ela. E não o que é interno dela, o que é próprio dela. E toda vez que a gente fortalece esse locus de controle externo da criança, a gente está fazendo essa criança se tornar um adulto com baixa autoestima, com baixo poder de resiliência, com baixo autoconhecimento, porque nem sabe do que gosta, do que não gosta de verdade, do que pode ou não pode, o que deve, o que não deve, qual é o motivo, qual é a significância, sabe sempre porque tem algo fora induzindo essa pessoa, essa criança a fazer alguma coisa. Então, sem perceber, a gente está criando um outro ser humano de uma forma complicada, que ele vai acabar sofrendo, né? Vai ter frustrações mais pra frente na vida, e que a gente acha que é uma coisa bobinha, mas é só um quadro de recompensas. Então, se a gente fazia até então, que hoje a gente perceba, e eu vou trazer outros motivos aqui para vocês entenderem. Aconteceu comigo. Vou trazer para vocês entenderem o que aconteceu comigo, e aí eu vi na prática. Gente, tem muita falha, e o negócio, em vez de ajudar, atrapalha. Bom, o foco tá errado, né? Obviamente. Então, quadro de recompensas. Se essa criança tá fazendo porque tem a recompensa, o foco tá errado. O foco tá no externo e não tá no interno. Não tá no aprender, não tá no estudar, não tá no entender o porquê de fazer aquilo. Tá nessa recompensa que vai ganhar. E aí, olhe como é sutil, mas é verdadeiro. A criança começa a aprender sobre manipulação. O quadro de recompensas faz a criança, e não só o quadro, né? Uma recompensa se colocada o tempo todo dessa forma como moeda de troca, sem a criança entender o porquê, sem ter o motivo, e a gente fortalecendo só esse controle externo à criança e não fortalecendo quem ela é na sua essência, a gente está fazendo essa criança aprender sobre manipulação. E por que manipulação? Vamos lá, vamos pensar qual que é o pensamento da criança. E isso não precisa nem ser consciente, até porque o cérebro na infância ainda não está 100% desenvolvido. Então, muita coisa que a criança faz ainda é sem a parte 100% racional da coisa mesmo, mas é natural. Então, é justamente como o pensamento vem. E o pensamento vem, puxa, se eu, criança, tiver um bom comportamento, eu ganho algo em troca. Opa, interessante. Se eu, criança, tiver um bom comportamento, eu vou ganhar alguma coisa em troca. E esse bom comportamento, entenda-se aqui o que você tiver aí à tua disposição, né? Se é fazer a tarefa de casa, se é fazer o trabalho da escola, se é estudar para prova, se é estudar todo dia depois da escola, o que você está pensando ou colocou já até nesse quadro de rotina. Então, esse comportamento, ou se você é mãe, também vale para você arrumar a cama, escovar os dentes, enfim. Ou outro pensamento muito comum também, que tem a ver com a manipulação. E aí isso passa por nós, é que a gente não percebe, mas isso passa pela nossa consciência de adulta, né? Faça o que eu, adulto, mando, e aí você, criança, sim, vai receber o que você quer. Faça o que eu, adulto, mando, e aí por conta disso, por conta de você fazer o que eu, adulto, mando, você ganha o que você quer. Ou seja, estamos matando a voz ativa da criança, matando o poder de diálogo dela, interferindo sim, Marcela, a capacidade de autorregulação, né? Não eliminando por completo, mas sempre sim interferindo de forma muito negativa na autorregulação, no autocontrole, na autoestima, no autoconhecimento, que é importantíssimo. Olha, cada vez mais a gente vê adultos buscando se autoconhecer, o que é muito legal. A gente precisa, né, sempre estar nessa constante evolução e sim se conhecer sempre. Mas eu nunca vi um número tão grande quanto hoje em dia, porque isso começou lá atrás na infância e tem coisa que se perdeu. E os adultos na nossa época de infância acabaram sem querer fortalecendo algo que era externo a nós e não interno, e não nosso próprio. E aí a gente sai a vida toda em busca do nosso próprio eu, da nossa própria essência. E um quadro de recompensa está ensinando o quê? Esse externo, o controle de fora, a manipulação. Eu, criança, não posso ter voz ativa.
Mas se eu fizer o que você adulto fala para eu fazer, porque você manda em mim, eu só sou uma criança e preciso obedecer, aí sim eu sei que eu vou ganhar alguma coisa em troca disso. Então olhem como é sutil até a gente perceber, né? Depois que a gente percebe, parece que estava estampado assim e a gente não tinha nem percebido. Tudo bem, Salete? Que bom que você está por aqui, seja muito bem-vinda. Então essa obediência cega, esse zero diálogo, essa falta de respeito que a gente tem com as crianças, e obviamente a gente age de forma sem respeito, sem perceber. Não estou dizendo aqui que, nossa, a gente é muito desrespeitoso com as crianças e faz isso de propósito. Claro que não. Na verdade, a gente faz até um quadro de recompensas pensando em ajudar no comportamento que a gente espera, mas não é o que acontece, né? E quando a gente se dá conta disso, opa, fica claro, realmente, tem algo de estranho no ar. Eu estou fortalecendo uma criança sem voz, uma criança sem autonomia, uma criança controlada por algo fora ela. E aí o ponto crucial que me fez perceber na prática quando eu usei o quadro de recompensas uma vez, foi o ponto que eu vou trazer para vocês agora, gente. E eu coloquei várias tarefas lá para o meu aluno, em conjunto com a mãe, com relação à rotina deles, eram 2 irmãos. E aí eu vi na prática, puxa, o negócio não funciona, então tá tudo bem, a gente erra, né? E aí errando você percebe, puxa, ó, a Fabiana falando, é isso, não tem manual, a gente não tem como saber, enquanto a gente não, ou tá aqui trocando figurinhas sobre isso, trocando informação para daqui para frente não fazer mais, ou se de repente estava sem informação até então, vai fazer praticando e vai perceber que tem algo de errado. O quadro de recompensas pede lá, vou chutar aqui, puxa, a criança precisa ganhar 20 estrelinhas e depois das 20 estrelinhas no quadro, aí ela tem direito a X coisa, que é o presente, que é o mimo, que é a recompensa dela, que foi combinado junto com ela. Beleza. Só que em vez de ela conseguir as 20 estrelinhas no final do período do quadro de recompensas, que é uma semana, 15 dias, um mês, 2 dias, tanto faz, o que aconteceu com aquela criança, hipoteticamente falando? Ela não atingiu as 20 estrelinhas. Ela deixou de fazer alguma tarefa, ela deixou de fazer alguma atividade e ela conseguiu 15 estrelinhas. Só que ela precisava de 20 estrelinhas para ganhar a recompensa, para ganhar esse presentinho, para ganhar esse mimo. O que a criança aprende com isso? Ela não vai ganhar, porque ela precisava de 20 estrelas e ela conseguiu 15 estrelas no final do quadro de recompensas, no final do processo. O que a criança está aprendendo? Que não adianta se esforçar. Por quê? Porque ela se esforçou para conseguir essas 15 estrelinhas, com certeza. Mas ela está aprendendo que não adianta se esforçar porque ela não vai ganhar o presente. Ela está aprendendo que não vale a pena. Ah, tanto faz, na próxima vez eu já nem tento fazer mesmo, que eu sei que não resolve, não funciona. Então, olha como é poderoso isso, gente. A gente, dando aula particular, precisa se atentar a esses detalhes sutis da coisa pra gente não cair nessa armadilha invisível aí, sabe? Essa criança aprende que ela precisa focar na perfeição. Ela tem que focar na perfeição. Então, quando ela erra uma vez, ela vai se sentir frustrada, porque na cabeça dela não vai funcionar, tem que ser perfeito tudo. Por quê? Porque ela era para conseguir 20 estrelas, ela conseguiu 15 e nada aconteceu, nada mudou, ela não ganhou a recompensa, então ela precisa ser perfeita. Olha o nível de exigência distorcido que começa a ser criado dentro dela mesma. E em vez de motivar, uma ferramenta como essa desmotiva. Por quê? Porque a criança vai se frustrar. Não compensa, não adianta eu fazer, não me valorizam, eu preciso ser perfeito, e essa criança vai ter ansiedade, vai se frustrar, não só naquele momento, né? Eu falo criança porque é o momento que a gente está lidando com ela, mas isso pode ficar tão interiorizado nela e se arrastar tanto para frente que ela pode ser um adulto assim, e lá na frente precisa vir a fazer terapia para descobrir de onde veio isso, qual a origem, né, e desmantelar todo esse processo. Então, que hoje a gente possa ser o adulto, o profissional de aula particular, o profissional da educação, que age de forma diferente. O que um quadro de recompensas, então, ensina? Ensina que não se valoriza o processo, que não se valoriza pequenos avanços, que não se valoriza acerto e erro, e aprender tem erros, né, gente? A aprendizagem é composta de erro e de acerto. E a gente precisa pontuar toda vez isso para a criança. Isso faz parte do processo de aprendizagem, de estudo, de tudo, dessa troca, desse diálogo, né? Então a dica é, não perca nunca de vista o porquê fazer aquilo. E se de repente é uma criança, a Isa colocou, e outras de vocês aqui também pontuaram, né? Puxa, Marcela, mas e aí? E se eu já vivencio um caso desse, o que eu faço?
Claro que o ideal dos mundos, gente, mas aí é na teoria, o ideal dos mundos na prática não funciona assim, mas se a gente começar certo, está muito melhor, o caminho está mais fácil de ser trilhado. Mas se de repente já há essa distorção da recompensa falando mais alto na vida da criança, é preciso sim parar, dar um passo atrás e conversar e ser sincero. Fazer a criança entender o porquê que ela estuda, por que você, profissional, está ali com ela naquele momento da aula particular, o que vocês estão fazendo juntos, qual que é o teu objetivo, qual que é o teu trabalho, por que você foi chamada, por que a mãe daquela criança chamou você, vê se ela sabe disso, sabe por que eu tô aqui, sabe por que a gente vai estudar juntos, não sei se é para uma matéria ou outra matéria, né, enfim, mas conversa com a criança, seja sincera. Eu sempre falo, sinceridade para a criança é peça-chave, fundamental. E aí, claro que a gente não precisa explicar do nosso jeito de adulto de explicar as coisas. Seja lúdica na hora de fazer essa explicação. Explique de um jeito que a criança entenda, com a linguagem que ela tem apropriada para aquele momento, certo? Acaba valorizando apenas o produto final, quando o processo é muito mais valioso. A Mari falou, Mari, exatamente isso. Então esse quadro de recompensas acaba chegando só na perfeição. Não atingir tudo que eu precisava, não atingir a perfeição, não vai funcionar para mim. E não é assim, né? Pelo contrário. Pelo contrário. Rosane, tudo bem? Eu comentei até disso um pouquinho antes, dei outros exemplos, mas é fato, a nossa vida de adulto é permeada por recompensa e a gente não se dá nem conta. Rosane falou, na vida adulta sofremos, trabalhei em uma empresa que tinha meta do mês. Quem alcançasse um X de vendas no mês ganhava uma viagem. Tentei uma vez, não ganhei, nunca mais me esforcei. Não é assim? Você vê, o nosso cérebro se condiciona a isso. Isso é o jeito, né, que a gente funciona. Nós, adultos, e as crianças também. Então a gente precisa cuidar desses detalhezinhos. Recompensa, gente, se for para o início do hábito de estudo, para começar a implantar aquele hábito, é mais válido, porque é mais fácil de implantar um hábito, sim. E eu aí defendo muito a ideia de recompensas de ação, em vez de recompensa de presente, né? Porque recompensas de ação ajudam a criar ritmo, previsibilidade, rotina da criança. O que é uma recompensa de ação? Você chega do colégio, almoça, aqui nesse espacinho você vai fazer as tarefas de casa, estudar, sei lá, 1, 2 horas, aí de acordo com cada perfil, tô colocando aqui só para vocês entenderem. E depois tem 15 minutos de videogame. E é assim na segunda, assim na terça, assim na quarta, assim na quinta, assim na sexta. Então essa ação seria o jogar videogame. Recompensas assim ajudam a criar o hábito. E a criança precisa de rotina, e uma rotina é feita de hábitos. Ajuda o caminho cerebral, o caminho neural, a entender que tem uma recompensa no final de estudar, fazer a tarefa de casa, vem 15 minutos de videogame. E no dia seguinte a mesma coisa, eu estudo, faço tarefa de casa, vem 15 minutos de videogame. É mais fácil uma recompensa assim, porque ela ajuda pelo menos a gente a construir uma rotina, porque ela é de ação. Quando a gente presenteia muito, além da gente perder essa parte, né, que poderia nos ajudar construindo aí uma rotina que tem a ver com as ações a serem feitas no dia a dia, a gente está transformando completamente essa criança em alguém que depende de algo externo a ela, que é um presente, né? Que não depende dela parar de estudar para ir lá jogar videogame. Não, é um presente que está aqui colocado do lado dela e ponto, acabou. Entende? A gente não tem nem muito como mexer nisso. Mas a dica é, se já existe esse hábito, hoje, seja sincero com a criança. Você precisa voltar a resgatar o porquê dela fazer aquilo. O porquê que ela precisa estudar. Por que tem que fazer a tarefa de casa. O porquê das coisas. A Isa colocou aqui, ó, as crianças com TOD, transtorno opositivo desafiador, para quem não sabe o que é o TOD. Como lidar sem o quadro e sem a recompensa? Isa, aí a gente entraria numa questão assim, a gente vai ter o TOD, vai ter outros transtornos de aprendizagem, outras dificuldades, aí a gente vai falar até, são casos atípicos, né? Então aí sim o trabalho precisaria ser feito de forma diferenciada, que eu tô falando para uma criança típica, neurologicamente falando, né, uma criança neurotípica, tá tudo bem a gente trabalhar dessa forma que eu falei, mas o quadro de recompensas, nesses casos, por exemplo, o TOD, a recompensa em si, ou o quadro em si, aí tudo isso poderia sim ser uma belíssima ferramenta de ajuda, não só para o início de implantar uma rotina de estudos, por exemplo,
mas sim para a gente ajudar aquela criança que tem uma condição específica a fazer o que precisa ser feito, porque aí o entendimento para ela pode ser muito abstrato às vezes, né? Puxa, mesmo a gente tentando trazer para o concreto do porquê fazer aquilo, essa linha de raciocínio talvez não funcione muito para uma criança que não seja neurotípica, por assim dizer, entende? Então, não vou entrar muito aqui, mas que vocês peguem esse contexto todo para pensar com muito carinho toda vez que estiverem aí na frente de um aluno na aula particular, antes da gente simplesmente colocar um chocolatinho, uma balinha, um docinho, achando que é uma coisa inocente, ingênua e legal da nossa parte, que sim vai ajudar a criança a estudar, fazer a tarefa, fazer o que precisa ser feito, sim, ensina sim, mas ensina de uma forma não eficiente, porque por outro lado, a gente sem ter essa visão global, que estamos ali como educadores educando um outro ser humano, sim, fazemos parte da educação dessa criança, sim, assim como a escola, assim como a família, a gente está ajudando a criar um ser humano com baixa autoestima, sem tanto autoconhecimento, com problema na autorregulação, puxa gente, sem autocontrole, vai acarretar tanta coisa depois, ansiedade, frustração, sem poder de resiliência, tudo que a gente precisa lá na nossa vida adulta depois e que a gente planta na infância, a gente está matando antes de ceivar tudo isso, né? Puxa, de regar, de dar luz, de dar tudo o que precisa, a gente já está matando lá na época do plantio, entende? Renata falando, sou professora de reforço escolar, já tive todo tipo de aluno. Com certeza, Renata. Eu também, e é muito comum até a gente, como professora particular, profissional da educação que dá aula particular, receber muitos casos de alunos que têm diferentes dificuldades de aprendizagem. Aí eu sempre falo, vai de cada um, não tem como eu expor tudo aqui em uma live só, né? Puxa, eu atendo TDAH, eu atendo TOD, eu atendo também com TEA ou não. Vai de cada caso. Puxa, não, eu dou aula de matemática, eu dou aula de português, eu dou aula de inglês e tá tudo bem. Cada um faz o que compete a si fazer, né? O que tem a competência para conseguir fazer. Tá tudo certo. Mas que vocês entendam o contexto hoje desse jeito menos eficiente de ensinar, para prestar atenção a partir de agora. E se isso já está acontecendo, para dar um passo atrás, ser sincero com a criança, conversar numa boa com a família, trocar informação, trocar figurinha, para ajudar a colaborar aí na formação desses novos seres humanos, adultos de amanhã, com todos esses valores que a gente tanto prega e tanto precisa, tá bom? Obrigada pela participação hoje, pessoal. Para quem sempre me vê no Facebook, no YouTube, vou descobrir aqui depois o que aconteceu, mas vou manter a live gravadinha aqui no IGTV. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pela companhia e até quinta-feira.